Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru para as 22 cidades a partir do 93,9 FM e também nos canais abertos e no sinal fechado com a nossa parceira TV Assembleia do Estado de São Paulo através da Câmara Municipal de Bauru. E citamos essa questão do canal regional porque está conosco o deputado Reinaldo Augusto, da Lesp do Estado de São Paulo, conversando com o interior de São Paulo a partir de Tupã, sua terra natal. Obrigado por nos receber aqui em Bauru. É um prazer estarmos aqui. Realmente eu nasci em Tupã, resido em Dracena, ali na Alta Paulista, e passo por aqui todas as vezes, indo para São Paulo trabalhar, voltando para minha casa e fazendo política do desenvolvimento da nossa região. Quando a gente fala a palavra regional, eu sou inevitavelmente obrigado a comentar com o senhor, que o senhor estava numa reunião aqui com outros parlamentares de diferentes legendas que tentam formar essa questão da formação política interiorana, mas a gente olha lá para a Lesp e fala, poxa, mas tem 94 deputados e para baixo do Tietê tem um pouquinho e para o lado de cima tem um monte. Essa distribuição espacial geopolítica agrada o senhor? Na realidade, é um problema que nós temos na nossa região de não perceber o que a representação política é capaz de fazer. Regiões que se desenvolveram se uniram e o problema está na união, porque nós não conseguimos unir parlamentares, políticos para pensarmos em desenvolver a nossa região. É nesse sentido que eu venho fazendo trabalhos de várias vezes, unindo pessoas, organizando, podendo fazer esse trabalho para aumentar a representação da nossa região e aí incentivar outras pessoas a saírem candidatos a deputados estaduais e federais. Foi dessa maneira que eu me elegi deputado estadual, elegi um deputado federal com o passar do tempo e agora pretendo incentivar outras pessoas para eleger 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. Deputado, se a gente usar uma expressão que eu acho que vale em Tupã, a terra natal do senhor, e Itaberá, a minha, de que a gente fala no interior, que a gente coloca, às vezes, do ponto de vista legislativo, a carroça na frente dos bois. Uso esse simbolismo para lembrar que a gente criou o bom Plano Nacional de Resíduos Sólidos há alguns anos, esquecemos que precisamos não só do Estado com a sua incapacidade de fazê-lo, e criamos só agora, recentemente, a abertura do mercado para o plano no novo marco de saneamento. Agora o esgoto tem condição da iniciativa privada chegar nos municípios? Perfeitamente. Esse é um trabalho que o deputado federal Henrico Mizage desenvolveu juntamente com outros parlamentares, mas foi uma proposta que saiu desse grupo nosso de trabalho. Não se faz política sozinho. Se faz, uma pessoa traz um problema, outro indica quem sabe resolver o problema, outro sabe resolver partes do problema, e é unindo estas pessoas, formando uma fraternidade, é que a gente encontra soluções definitivas. E o marco do saneamento foi realmente algo que mudou. Nós temos as 2 maiores jazidas de água potável do mundo, a Amazônica e Guarani. Estamos em cima dela e corremos o risco de, no futuro, perder a maior riqueza, que é a água. Temos 40% da água potável e nós vamos contaminar esses lençóis freáticos por não ter uma regulamentação na política pública para ter saneamento tratado, para buscar coletar. Foi dessa maneira que foi aprovado agora uma regulamentação que permite a iniciativa privada, outras empresas de país virem com tecnologia para resolver este problema. Só em 6 meses, praticamente, mais ou menos 70 e poucos milhões de reais já foi contratado para o desenvolvimento da nossa região. O senhor acredita que... Da região não, do estado, do país todo. Em vários estados, porque essa lei ela é abrangente, é para o Brasil inteiro. O senhor acredita que o novo marco de saneamento pode romper do ponto de vista da eficiência ou da eficácia de chegar o tratamento de esgoto a todos os municípios? Vamos aqui fazer o recorte dos 645 municípios paulistas, então, onde em boa parte das cidades a água tem Sabesp, no caso de Bauru ou Campinas, tem as suas autarquias ou empresas
municipais de saneamento e água, mas se você pensar isso em forma de demanda, na questão do lixo, por exemplo, o destino final correto, como manda o Código Nacional recente, como mencionei, da questão do rejeito, mas tentando romper a barreira de enterrar lixo, romper com a ideia histórica de aterros sanitários. Essas novas tecnologias podem vir abraçando nessa legislação? Tudo isso nós estamos muito atrasados. O lixo é uma receita. As pessoas transformam lixo em energia, vários outros produtos, tem várias tecnologias no mundo. E nós estávamos tendo problema de armazenamento e não de adequarmos os nossos lixos. Então, quando a gente vai trabalhando com isso, é uma questão desde a educação até um comportamento que nós vamos tendo na população, para que ela passe a se conscientizar e tenha uma atitude de fazer o lixo seletivo, que viabiliza a industrialização. Então, são várias coisas que nós temos que educar as pessoas para essa novidade que o mundo inteiro trabalha. E o marco do saneamento vai trabalhar nesse sentido, desde produção de lixo, reativação. A Sabesp, como você falou, ela mais que dobrou o valor dela que está na Bolsa por causa desse projeto. Ela vai poder sair do estado de São Paulo para outros estados, mas agora com uma concorrência, com a iniciativa privada. Vai ter que ser algo que a pessoa tenha essa capacidade. E, vamos dizer, o futuro é a água potável. Vai valer mais que petróleo. Já tem países onde a água vale mais que o petróleo. E nós não podíamos, para as futuras gerações, perder esse trabalho. Então é nesse sentido que nós trabalhamos com esse projeto de lei. De outro lado, a gente precisa ou não, na visão do senhor, da experiência de 4 mandatos, deputado estadual, aqui com o retrato do estado de São Paulo como recorte natural, do ponto de vista de PIB, distribuição de capacidade de investimento nas diferentes áreas da industrialização e a questão da ocupação do agrobusiness no interior do estado de São Paulo. Eu me refiro especificamente ao avanço ou não na área também da compensação ambiental, para que essa proteção desses mananciais e das coberturas vegetais possa acompanhar esse novo momento do marco do saneamento para equilibrar essa história. É necessário a gente entender que nós temos que atrelar a produção com o meio ambiente. Não adianta irmos para os extremos. Tem pessoas que só querem produção. E se não tomar conta do meio ambiente, ela vai estar destruindo a sua produção. Tem pessoas que só querem a preservação. Não adianta. Nós temos que integrar. Nós temos que fazer a produção respeitando o meio ambiente, sem cair no extremismo, para que a gente possa fazer o desenvolvimento humano e pôr as pessoas no centro daquilo que é essencial. Então é nesse sentido que nós fomos trabalhando o tempo todo para que a gente pudesse construir projetos que não impactasse, projetos de leis, que não impactasse nos problemas que cada um vive, mas que as pessoas pudessem entender o respeito à pessoa humana e facilitar a produção. Porque a quantidade de leis que é gerada no nosso país, e regulamentos, não dá para que a gente trace ou organize ou invista ou faça um projeto duradouro no nosso país. Nós precisamos dar seguranças jurídicas, contábeis, para poder desenvolver. E eu diria assim, Nelson Gonçalves, a oportunidade das pessoas se unirem, das pessoas participarem, porque política é caridade, política é cuidar da vida dos outros. Isso é política para mim. Mas aí precisa, então, renovar um pouco também o espírito do cidadão brasileiro, que nesse momento em que a gente está conversando aqui na entrada de um pleito eleitoral importantíssimo para o país, para a regionalização, para a questão da renovação da Câmara Federal, dos 70 representantes paulistas que vamos ter que escolher, para que os extremos exercitem melhor a ideia de que precisam aprender a ouvir e falar uns aos outros? Sem diálogo não existe política. É por isso que tanto a Câmara Municipal, Câmara Federal, Assembleia Legislativa é chamada de parlamento,
que vem da palavra italiana parlare, que quer dizer falar. É necessário exatamente ouvir, entender por que ele pensa daquele jeito e a pessoa exercitar para ter argumentos, para que ela possa se desenvolver e dar os seus argumentos com o outro com precisão. Então isso exige de cada parlamentar um exercício democrático, que é ouvir o que o outro tem para falar. E ser democrático é não ser autoritário. Você deixa de ser democrático quando você impõe as suas ideias aos outros. E quando, tempos antigos, era muito comum dizer 2 cabeças pensam melhor que uma. O senhor conhece, até em função da experiência política a partir de Tupã, mas está aqui em Bauru, onde sabe que o braço da nossa atividade, por exemplo, vem lá do Brasil, do Proálcool, com as usinas aqui próximas, com uma atividade cultural e também de cultivo bastante arraigada, consolidada. Eu me refiro a essa experiência por causa do RenovaBio. Se o senhor pudesse comentar com a gente de que forma esse tipo de programação, de legislação e de inserção do papel da Assembleia nesta questão econômica pode transformar ou já está transformando a realidade das usinas que num determinado momento, por causa do programa do etanol, motivos econômicos, sofreu reveses no país e nós estamos exatamente uma discussão aqui, não só do ponto de vista ambiental e econômico, mas em uma nova plataforma de discussão da dependência do petróleo e dessas possibilidades de que isso seja sustentável economicamente de forma duradoura. Nelson Gonçalves, essa é uma oportunidade que foi um trabalho desenvolvido pelo deputado federal Evandro Gussi. Ele fez um trabalho, 4 anos, em uma legislatura que ele aprovou o RenovaBio. Junto com várias pessoas, com vários técnicos, com pessoas da área da produção, conseguiu elaborar um projeto de lei que viabilizou. A gente pode se recordar que alguns anos atrás as usinas entraram em crise, começaram a fechar usinas, pararam de pagar os arrendamentos, entramos em uma crise, pessoas sendo demitidas e que retomou o desenvolvimento. Este problema foi resolvido com uma lei. Olha como é importante o parlamento. Essa lei reativou as usinas, as terras se valorizaram, aqui no entorno todo, pagaram impostos na venda das suas terras, os municípios passaram a ter arrecadações maiores na produção e ninguém imagina que isso é um benefício que nós fizemos para todo o Brasil. Tanto é que hoje o ex-deputado Evandro Gussi é o presidente da União Nacional das Usinas de Álcool e Açúcar do país, representando inúmeras usinas. Isso é importante para a gente entender como que um grupo unido vai ver problemas, como eu comecei dizendo, outros sabem quem sabe resolver, outros vêm com soluções parciais, mas unindo essas ideias é que construímos as soluções. Isso se chama política. Deputado, a despeito da questão das distorções da regra do jogo, e elas estão aí para serem cumpridas, a gente tem que recorrer a essas representações regionais. Eu me refiro especificamente como exemplo aqui, por exemplo, as ações de parlamentares para emendas das Santas Casas na área de saúde, para que essas compensações possam minimizar as dificuldades do município num país que tem uma concentração tributária gigantesca a ser discutida em Brasília, desafios de vários governos e não têm coragem ou não conseguem, com o parlamento que foi colocado para essa relação executivo e legislativo, atacar esse problema. Enquanto vivemos essas distorções, a gente tem uma bronca aqui com o governo do estado, particularmente na nossa região, por exemplo, que enquanto estamos gravando aqui, como produto ainda da pandemia, no momento em que teve em 2021 um excesso de arrecadação no caixa, o governo no Palácio dos Bandeirantes cortou investimentos e contratos de organizações sociais na saúde de 24 milhões no momento de maior crise, quando o caixa estava respondendo por fruto
da venda online, internet e essas questões de arrecadação. Como é que o senhor vê essa situação em particular da dependência, por exemplo, de Santas Casas, de ter que recorrer a deputados como o senhor para tentar equilibrar um pouco essa deficiência? Olha, nós estivemos diante de uma crise que a humanidade, todos os países do mundo ficaram perdidos. Nós começamos a lidar com algo que a gente não conhecia. O governo do estado de São Paulo teve que investir, tomar decisões e que foram muitas assertivas e teve erros, mas a grande maioria acertou. Diante de tantas dificuldades entre acertos e erros, nós temos que ir trabalhando, por isso que os parlamentares vão conversando, vão às suas bases, a democracia faz com tudo isso, para que a gente leve ao governo do estado as demandas que precisam ser corrigidas. E eu me coloco assim à disposição para estar conversando com as lideranças políticas, como eu estive reunido aqui nesta Câmara com 3 parlamentares para que a gente pudesse ver os problemas de cada situação. Mas, a partir disso, eu vi o quanto o governo do estado se empenhou para atuar nessa pandemia. Eu sou prova que existiam cidades que não tinham UTIs e a gente conseguiu vários leitos de UTIs, conseguimos várias enfermarias, readequou toda a situação e isso gera sim problemas e agora está se retomando e a normalidade deve atuar. E eu me coloco aqui à disposição para poder ajudar a região toda. A TV e a Rádio Câmara agradecem a visita do senhor nesse espaço, a nossa missão pública de conversar com as representações populares. Afinal, aqui é o eco do parlamento. Obrigado pela sua visita, Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade e queria parabenizar os trabalhos que vocês fazem, todos aqui, para levar à população o conhecimento. A tecnologia é maravilhosa, ela é capaz de levar a todos o que nós estamos falando através dessas lentes. Nelson Gonçalves, muito obrigado pela oportunidade e a esta Câmara pelo convite e poder falar com toda a população. Obrigado, você pode assistir esse nosso bate-papo com o deputado Reinaldo Augusto a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. Até mais para você que nos ouve pela Rádio Câmara, está tudo lá, é só clicar em vídeos.